o teu servo, Pai. Usa, meu Pai, uma ferramenta, meu Deus, que o Senhor possa revelar a mensagem, Pai. Usa o teu servo, Pai, para falar, meu Pai, que o teu povo ouve a voz do Senhor, meu Deus. É que nós te pedimos nessa noite, Pai, toda essa tribuna, Pai, que nada venha impedir, meu Deus, o teu agir, Pai, e que venhamos sair daqui, Senhor, alimentados pela tua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Recebeu o servo, Senhor, com as palmas para nós, Senhor, irmãos. Glórias a Deus. Cumprimento a igreja com a paz em Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é santo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aproveitando que a igreja está de pé, glórias a Deus. Abra a tua Bíblia no livro da criação. Glórias a Deus. Livro do Gênesis, capítulo 22, a palavra do Senhor, uma palavra muito conhecida entre a igreja do Senhor. Glórias a Deus. Queria eu trazer uma outra palavra, mas o Senhor nos ordena, né, irmãos, que temos que obedecer. Capítulo 22 do livro do Gênesis. Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Todo louvor, toda adoração é para o Senhor. Quem achou, diga amém. É o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Glórias a Deus, que a palavra do Senhor que diz assim: e aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse-lhe: eis-me aqui. Disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocaustos sobre uma das montanhas que eu te direi. Senhor, Pai da glória, Deus poderoso, Deus santo, Senhor, és aqui, ó Deus, a tua palavra. Fala, Senhor, comigo, mas eu vi comigo, reponilhas. Oh, me preparares, tu lembras, fala comigo, Senhor, fala com a tua igreja, Senhor, esta noite, ó Senhor, através da tua palavra, Senhor. O Senhor conhece, Senhor, o nosso coração, Jesus, e sabe o que cada um de nós precisamos esta noite. Eu peço, Senhor da glória, Deus poderoso, Deus santo, venha, Senhor, esta noite ao nosso encontro, Senhor. Pai de glória, de comer la série, que deve la blacore, la rasébia, que popi palabraço, me dê la diacante, revelaço, cai, pepopai, sui, que poparai, viria só. Venha papai gola cantalaio com na cantaia. Fala, Senhor, conosco, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. O Senhor conhece, Senhor, Pai, sabe como cada um entrou aqui esta noite, Senhor. Mas eu creio, Pai, que já foram transformados, Senhor, desde o princípio, Senhor, deste culto, ó Deus. Tem o Senhor falado com a tua igreja através dos louvores, através das palavras indagadas aqui esta noite, Senhor. Meu Deus, salve como nunca na sóbria, peço, Senhor, mande canterão, venha, Senhor, e nos dias, Senhor, esta noite. Não permitas que fale de mim mesmo, mas que o Senhor, ó Pai, possa me usar, Senhor, conforme o teu desejo, a tua vontade, e o teu Espírito, ó Senhor, revela a mensagem esta noite, ó Senhor, porque tu conheces, ó Espírito Santo, o nosso coração, e sabe o que necessitamos. E eu peço, Jesus da glória, Deus Santo, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, toma essa tribuna, Senhor, esta noite, Senhor, e fala com a tua igreja, e fala conosco, Senhor, porque estamos aqui, ó Pai, porque queremos, ó Pai, precisamos te ouvir, Senhor. Fala, Pai, é que nós te pedimos para a glória do teu nome, Senhor. E a igreja diga amém. Amém. Sentar, exalte e louve o Senhor com as suas palmas, com sua glória a Deus. A palavra do Senhor, o Senhor nos traz esta noite. O Senhor, Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece os nossos flagelos, Ele conhece o nosso coração. E em cada palavra que já foi dita
nesta noite, todas elas direcionadas pelo Senhor. Mas a palavra que o Senhor tem para a igreja esta noite como mensagem, o princípio da mensagem do Senhor chama de sacrifício. E o Senhor, irmãos, Ele conhece o nosso coração, os nossos desejos, as nossas lutas, as nossas pelejas. E o Senhor, Ele indaga a nós, para que nós venhamos oferecer para Ele um sacrifício. Ah, pastor, mas nós temos que ser sacrificados tanto. Mas qual é hoje o maior sacrifício teu para com Deus? Deus, irmãos, Ele, Abraão, todos que conhecem a palavra do Senhor, o nosso Pai na fé, ele sempre oferecia a Deus sacrifício e holocausto. Em cada lugar que Abraão peregrinava na terra, a primeira preocupação de Abraão era erguer-se um altar ao Senhor. Aleluia. Ele sempre, onde o Senhor guiava, Abraão parava. A primeira coisa, você que conhece a Bíblia Sagrada, que Abraão fazia, era levantar o altar para oferecer um sacrifício a Deus. E um sacrifício, glórias a Deus, é como agradável, um sacrifício para agradar a Deus, um sacrifício para agradar e para agradecer a Deus pelo que Deus é e é na vida dele, assim como na nossa. Glória a Deus, Senhor. E o Senhor, Ele está falando para nós esta noite, mais uma vez, o que nós temos oferecido para o Senhor. Qual é o nosso sacrifício? Aquilo que nós temos, o que é sacrifício? Que é que vocês conhecem, sabem, sacrifício é aquilo, irmãos, que muitas das vezes para nós vamos ao impossível, nós vamos, irmãos, arrastando muitas das vezes, nós vamos tirando força, irmãos, é como é como que nós pegamos uma máquina para cavar a terra, para tirar lá de baixo a água, para tirar as canções lá de baixo, esta água, esse é um sacrifício. Glória a Deus. Mas o que nós temos feito? Eu, quarta-feira, eu não entrei na igreja, porque eu cheguei já um pouco para a mensagem, mas eu sentei aqui na porta, e eu ouvi o culto inteiro ali, da onde eu cheguei. E quarta-feira Jesus aqui falou de sacrifício, do que nós temos oferecido ao Senhor. Não estou entendendo, pastor. Nos nossos dias, a igreja do Senhor, Jesus tem alertado, Jesus tem falado. Jesus tem falado tanto conosco, e nós temos dado ouvido, nós temos dado crédito a Deus, o que Deus tem falado para conosco. Qual era, irmãos, no deserto? Moisés, o primeiro pastor levantado para guiar a multidão, mais de 3.000 almas Moisés guiava. E Moisés teve ali problemas. Quantas vezes o povo parado cobrava de Moisés alguma coisa? Depois de eles verem o milagre do Senhor quando atravessaram o Mar Vermelho em seco, depois que eles viram Faraó e seus cavaleiros mortos ali na praia do mar, logo em seguida o povo já começou a murmurar: nos trouxe do Egito para morrer de sede, a água é amarga, a água não dá para beber, Moisés. E chega oprimido quem? Moisés. Por quê? Porque o povo não queria fazer nada. O povo estava de uma maneira, irmão, se Moisés os tirou do Egito, sendo que não foi Moisés que tirou ele do Egito, mas se Moisés nos tirou do Egito, ele vai ter que nos colocar na terra que manda leite e mel, porque se Moisés nos tirou de lá, ele tem que nos levar e
Não é isso, pastor, que lemos. Jesus está falando do sacrifício. Abraão, a Bíblia está dizendo que Deus tentou Abraão e pediu a Abraão aquilo que para ele, se fosse um de nós, colocaríamos como uma das maiores bênçãos das nossas vidas. Porque qual pai, né, pastor José, que vai entregar um filho, né? Ainda a Bíblia está dizendo o seu único filho, a quem ele amava, e Deus pede ele em sacrifício. E se fosse assim, vamos entender, se Deus pedisse a Abraão que Abraão desse Isaac para outro imolar ou para outro sacrificar, ainda Abraão não veria o sofrimento do filho, mas Deus diz: oferece você este sacrifício. Por quê? Porque Abraão, ele seguia Deus. Abraão, ele era um profeta. Abraão, ele era um sacerdote, porque decanta, leva subiando na batalha. Através de Abraão, Jesus levantou outros na terra. Através de Abraão, Jesus salvou outros na terra. Através de Abraão, decanta, rabachoiando na batalha. Nós estamos aqui esta noite. Ele controlava a série como a batalha. Nós estamos descansados, irmãos. Nós não estamos fazendo mais nada do que além daquilo que nós podemos. Nós não estamos fazendo mais nada do que além daquilo que fazemos quando nós temos tempo. No nosso tempo, decanta rebassúbia, é tanta correria, é tantas coisas, que para Deus nós não temos tempo. Deus tem que falar. Talvez as pessoas, talvez os irmãos, mas o pastor está sempre cobrando. Mas se nós vamos fazer algo para Deus, vamos fazer o melhor. Se Deus nos colocou para nós fazer algo para Deus, vamos fazer melhor, irmãos. Não é o pastor que cobra, Jesus está cobrando. Qual é o sacrifício? Um sacrifício, irmãos, de qualquer forma, Deus não aceita. Você vê que quando Deus olha para Abraão, que Deus pede o primeiro sacrifício, irmãos, ele fala do cordeiro, ele fala do novilho, ele fala de tudo aquilo, mas tem que ser perfeito. O cordeiro não podia ter mancha, o cordeiro tinha que ser de um ano, o novilho tinha que ser de 3 anos, o novilho não podia ser de qualquer maneira, tinha que ser perfeito. Por que hoje nós vamos fazer? Eu vou orar, mas só quando eu tiver tempo. Não, eu vou orar, mas olha, eu cheguei na igreja, Deus disse que eu ia orar meia hora, mas a minha hora já começa contando na hora que eu saio de casa. Eu cheguei, eu gastei 10 minutos para chegar na igreja, então na igreja eu vou orar 20 minutos, porque era meia hora o meu tempo para com Deus. Ah não, eu vou fazer isso, eu vou ensaiar isso, eu vou fazer isso, mas tem que ser um tempo, porque eu estou preocupado lá fora, eu quero fazer algo lá fora. Se você não sai da tua casa para fazer perfeito, não venha. Se você não sai da tua casa para ir como era uma súbia, oferecer uma adoração santa, uma adoração perfeita, não venha. Se você sai da tua casa para ensaiar o jovem, para ensaiar as crianças, para ensaiar o louvor a Deus, e for com correria, não venha. Qual é o primeiro sacrifício nosso quando nós estamos à frente de um trabalho? Eu sei. Beleza, pastor, só isso. É a oração, igreja. Se nós não temos oração, nós não vamos conseguir agradar ao Senhor. Se nós não orarmos, Abraão sabia o que era um sacrifício. A Bíblia está dizendo que Deus tentou Abraão. Você está bom, Isaías? Está bom? Glória a Deus, aleluia. Deus disse: eu vou ver se realmente Abraão. Deus não conhecia, ele não conhece todas as coisas, ele conhece. Mas ele prova o nosso coração, irmãos. Aonde está o nosso coração? Não vamos nós oferecer algo de qualquer forma para Deus que nós não vamos conseguir agradar. Não vamos nós fazer de qualquer forma algo, irmãos, que é santo, porque Deus não vai se agradar de nós. Hoje nós temos tempo para tantas coisas, menos para fazer o perfeito para Deus.
Entramos na palavra de Deus quando Davi senta no trono de Israel. A Bíblia fala e chama Davi de segundo o coração de Deus. Quando Davi estava lá no campo, atrás das ovelhas, Davi, ele tinha uma harpa. Era tão santo a maneira de Davi agradar a Deus, tocar para Deus, que quando os irmãos Davi, a Bíblia está dizendo para nós que quando Deus atira de Saul o Espírito Santo, se apodera de Saul o Espírito, manda parte do Senhor. E quando, irmãos, o Senhor manda chamar para provar para Saul que Davi era o escolhido, para provar para aquele povo, irmãos, que havia unção sobre Davi. Glória a Deus. Ele não chama Davi para louvar para Saul, não. A fama de Davi chega até o exército de Saul, até Jonathan, dizendo: tem um homem aí, um rapaz, um jovem, que ele toca a harpa, e quando ele toca a harpa, acontece algo. Na mesma hora, eles vão atrás de Davi. Davi, ele não abriu a boca para louvar, a Bíblia não está dizendo. Davi, tão somente, irmãos, ele começa a tocar a harpa. E quando ele começa a tocar a harpa, Satanás tem que bater em retirada. Talvez nós olhamos, irmãos, tem poucas pessoas dentro da igreja, sim. Mas será que Deus não está preparando essas poucas para poder trazer multidões que não seja esta igreja, mas aonde Jesus te levar? Mas como Jesus vai fazer se nós não estamos dedicando a Ele o melhor? Enquanto os irmãos de Davi achavam que ele estava sendo humilhado, ele estava buscando a presença. Quando os irmãos de Davi achavam que ele estava no anonimato, o céu cogitava o nome dele. Era testemunho no céu, não era na terra. É isso que Jesus quer para nós, igreja. Glória a Deus. Jesus, irmão, se você prestar atenção, eu estava analisando a palavra enquanto estava decorrendo o culto. Os milagres que Jesus operava, sempre tinha multidão para ver. Mas primeiro vinha o questionamento de quem era Jesus. Quando eles viam que Jesus libertava, aí vinha a fama, vinha o crescimento do Evangelho. Quando Jesus chega na casa de Jairo, o povo vem e questiona. Jesus disse: não, a menina dorme. Jesus sabia que ela estava morta. E o povo começa a questionar: será que não conhecemos a morte? Será que não sabemos quem é a morte? Certamente alguém dizia. Jesus disse: mas eu conheço, sei quem é a morte, mas eu sou a vida. Aleluia, Jesus. Depois que Jesus opera o milagre, ele pega a menina pelas mãos e traz para fora. A Bíblia diz que corre a fama de Jesus. Quando Jesus chega no sepulcro de Lázaro, tem uma multidão ali questionando. Tem uma multidão dizendo: olha como ele é amado, porque ele está chorando por Lázaro. Mas quando Jesus diz: Lázaro, vem para fora, a Bíblia está dizendo que muitos dos santos daqueles que ali estavam se converteram a Jesus Cristo, o Senhor. Quando Jesus para na porta da cidade chamada Naim, que vem uma multidão chorando junto com aquela mãe, quantos ali pararam de frente dizendo: mas esse não tem respeito, esses que vêm com ele também não? Porque, irmãos, na época, se passasse, viu um culto fúnebre de lá para cá, quem vinha daqui para lá tinha que sair da estrada, tinha que ir na estrada, sinal de respeito, e ainda tinha que se reverenciar. Jesus está diferente. Vem a morte de lá para cá, Jesus vai de encontro. Quantos ali disseram: esse será que não tem respeito? Esse povo que está com ele é da mesma maneira que eu, não respeita mais a noiva de ninguém. Jesus chega, afronta Satanás dizendo: para o esquife. E os que traziam o esquife pararam.
Ele olha para a mãe, aí ele se comove com aquela mãe e ele diz: não chores. Glória a Deus, aleluia. De repente, quando todos achando que Jesus Cristo estava zombando deles, a Bíblia está dizendo que Jesus toca no esquife e diga ao morto: levanta. E ele sentou no esquife e ele entregou a sua mãe e uma grande fome correu. Dizendo: Deus nos visitou, Deus enviou um profeta. Ser chamado de pastor, irmão, ser chamado de obreiro, ser chamado de missionário, ser chamado de diaconisa. Irmãos, quem somos perante o Senhor? Olha as nossas falhas, se nós somos olhar para quem éramos, e o que o Senhor já fez em nossas vidas. Agora nós queremos fazer de qualquer maneira para Ele. Nós queremos, irmãos, por que muitas das vezes eu digo, a igreja, irmãos, não é que a igreja está errado, é que nós que aqui dentro estamos, muitas das vezes, não estamos fazendo certo. Precisamos chegar no contexto, precisamos entender que nós não estamos oferecendo nada a Deus de melhor. Estamos oferecendo o que podemos, e o que podemos é sacrifício. Não é sacrifício. Sacrifício é quando nós estamos no nosso limite. Sacrifício é quando nós pegamos algo que não podemos, e sabemos que aos olhos humanos vai doer, vai fazer calo, vai deixar cicatriz, vai dizer: o Senhor é para ti, Senhor. Se Deus pedisse a Abraão, irmãos, um sacrifício financeiro, Abraão fazia ainda melhor, porque a Bíblia está chamando Abraão, que Abraão era próspero na terra. Chegou o momento que Abraão e Ló teve que se separar por causa das bênçãos, era de tal maneira que estavam engrandecendo na terra, que os seus pastores estavam brigando por espaço. Então, se Deus pedisse a Abraão um sacrifício financeiro das suas ovelhas, das suas manadas, daquilo que ele tinha, Abraão ia pegar a multidão de ovelha, de camelo, de jumento, de gado. Se Deus pedisse, ia dar o melhor. Mas Jesus disse: se eu pedir o sacrifício do que ele tem, ele vai dar, porque ele tem e ele é bom. Conhecer Deus, o coração de Abraão conhecia, mas Jesus disse assim: eu vou provar ele, e vou provar para aqueles que olham para ele que ele ama Deus. Pede Isaac, pede o seu filho, aquele ele amava. Uma promessa de 25 anos de espera. Mas 100 anos de sonhos. Por quê, pastor? Quando Deus entrega a Isaac e a Abraão está com 100 anos. Então a vida toda dele, pastor, ele sonhou de ter um filho. E 25 anos antes Deus falou com ele para entregar. Agora Isaac já está na faixa dos seus 14 anos de idade. Isaac, o sacrifício de Isaac simboliza o sacrifício de Jesus Cristo. Por quê, pastor? Vai nós pegamos esses meninos com 14, 13 anos para falar: eu vou matar você. Duvido esperar. Não é verdade? Quando eles estão subindo, irmãos, ali para a montanha que Deus mostrou para Abraão, Isaac quebra o silêncio. Isaac diz: meu pai. E ele disse: vem aqui, meu filho. Ele disse: meu pai, temos a lenha, temos o fogo, temos o cutelo, mas aonde está o cordeiro? A diferença, muitas das vezes, também nas nossas vidas, o que? Nós estamos vendo o problema, nós estamos vendo a luta. E muitas das vezes a luta é como uma parede para nós. Nós olhamos, irmãos, e quase não acreditamos no milagre. Nós olhamos, irmãos, e muitas das vezes colocamos um obstáculo que Deus vai fazer. Abraão só ele sabia o que Deus pediu a ele. E quando Isaac pergunta: cadê, meu pai, o cordeiro? Ele diz: Deus proverá. A segunda profecia dentro desta palavra, qual foi a primeira? Quando eles estavam ali, pegando a lenha, pegando as coisas para o holocausto,
Abraão disse para os seus servos: ficai aqui com o jumento e eu e o jovem vamos para Belém. Ofereceu o sacrifício e retornaremos a vós. A primeira profecia, a segunda profecia, Deus proverá. Mas eles sabiam que Deus queria dele. Você sabe o que Deus quer de você. Você sabe que o que você, da forma que você está servindo a Deus, não está agradando. Você sabe que você precisa ser descer um pouco mais. Você sabe que está lhe faltando uma paixão. Você sabe que está lhe faltando um compromisso com Deus. Que você faz promessa, você abre a boca e fala, mas não cumpre. Jesus tudo isso olha. Ele ouve e ele diz: melhor que não faça do que fazer e não cumprir. Por isso nós muitas das vezes as nossas vidas estão tão embaraçadas que nós não sabemos mais o que fazer. E ainda olhamos para Deus: Senhor, Senhor. Mas se Ele respondesse nós com palavras como eu estou respondendo você agora, neste momento, Jesus diz: o que eu posso fazer? É você que fala e você não cumpre. É você que está se embaraçando no seu próprio caminho. Não sou eu. O que eu estou fazendo? Eu já fiz tanto para você. Eu já lutei tanto por você, mas agora você precisa ser homem, você precisa ser mulher, você precisa cumprir as suas palavras também. Porque muitas das vezes nós abrimos a boca para falar, mas não fazemos. E queremos que Deus resolva todos os problemas. Mas Deus, irmãos, Ele está lá de cima olhando. Ele está olhando para nós e vendo as nossas ações. Ele está vendo as nossas atitudes. Quando Deus fala através da palavra, da parábola do Senhor que pega um dos seus criados e dá 5 talentos, pega o outro e dá 3 talentos, pega o outro e dá 1, e ele vai para a terra no milho. Aí a Bíblia está dizendo para nós que o que tinha 5 granjeou mais 5, o que tinha 3 granjeou mais 3, mas o que tinha 1 perdeu o que tinha. Jesus está falando para nós isso de dons também, que muitas das vezes, pastor Rafael, Deus já deu para nós, mas nós não usamos. Nós não nos preocupamos em fazer a vontade de Deus. Nós nos preocupamos, irmãos, muitas das vezes com tantas coisas lá fora, mas com as coisas santas não nos preocupamos. Nunca temos hora para Deus, nunca fazemos o que Deus manda. Deus fala: olha, vai fazer isso. Ah, não dá. Aleluia. Não posso. Glória a Deus, aleluia. É impedimentos, não é o inimigo. Tudo atribui ao inimigo. Mas tem coisas, irmãos, que se Deus permitisse o diabo chegar para responder alguma coisa, que coisas que muitas das vezes nós falamos: ah, mas é o inimigo que fez. O diabo ia se apresentar, mas diz: o que eu fiz desta vez? Pastor, está brincando com a palavra? Não, irmãos. São coisas que somos nós mesmos que pedimos, não tem nada a ver com o inimigo. Porque eu aprendi em Cristo uma coisa, irmãos, que se o diabo está se levando dentro da casa de um pastor, dentro da casa de um obreiro, dentro da casa de uma obreira, então vai estar em falha. Não é o inimigo, muitas das vezes somos nós, por causa das nossas palavras, por causa das nossas atitudes. Como que você quer que Deus usa, se você não se põe diante de Deus? Glória a Deus. Para Deus me usar, eu preciso me descer, eu preciso que me põe perante Ele cada dia mais. O pastor já mandou um testemunho aqui. Precisa, Deus fala: faça. Leva 15 dias para fazer uma campanha que Deus mandou há um mês atrás. Ah, mas é difícil. Irmão, Jesus mesmo está dizendo: quer vir? Seguir, pega a tua cruz. Difícil é, irmãos, eu sei porque que Deus fala: aquele que me busca a madrugada me encontrarás. Porque Ele sabe que a madrugada, pastor Zé, é sacrifício. Não é qualquer um que vai se levantar de madrugada e se pôr de joelho e dizer: Jesus, estou aqui. Não é. Pastor, você não sabe o meu dia como é que foi? Eu não sei. Mas eu já passei por isso também. Eu sei
Eu sei o que é você não chegar em casa moído. Tudo que você deseja é tomar um banho, jantar e deitar o seu corpo para descansar. Por que você pode prestar atenção? Talvez você já viu. Por que tem muitas pessoas, pastor Márcio, que chegam na igreja, você olha o semblante cansado. Você olha o semblante, muitas das vezes interpretado mal, dizendo que o irmão está bravo, está desanimado, mas não é o cansaço. E ele está no canto dele. Tem outro irmão que chega entusiasta na igreja, pega a oportunidade para louvar, dizendo: hoje o louvor vai ser. Mas quando louva não tem presença. É porque, irmãos, ele se preocupou em vir para se aparecer para a igreja, não para Cristo. Mas aquele irmão que veio cansado, ele talvez na casa dele, ele disse: Senhor, eu estou cansado, Senhor, mas eu vou lá para te adorar. Senhor, o meu corpo hoje, as minhas pernas não estão carregando, ele me carrega, Jesus. A Bíblia diz que ele pega no colo. Mas quando alguém dá oportunidade para o irmão, ele começa a cantar um hino que toda a igreja conhece. Talvez ele consiga dar na sua engana lá baixada. Consegue, mas ele começa a entoar. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Mas ele está cansado, mas a alma está ligada. Quando ele começa a indagar o hino que a igreja conhece, irmãos, você começa a ver pessoas que manifestaram a graça, pessoas que mandaram mistério. Não há que o irmão é melhor. Irmãos, ele passou a madrugada talvez cansado, mas ele tinha uma hora. E disse: Jesus, isso é para o Senhor, Pai. É o meu compromisso contigo, Jesus. Aleluia. Como estamos, irmãos, perante o Senhor? Jesus, ele quer um sacrifício, mas algo que não tem dor não tem valor. Algo que não vai exigir de nós uma dor não tem valor, irmãos. Não tem. Jesus, ele olha lá de cima, ele conhece a igreja, ele conhece todos nós. Ele sabe como eu e você chegou aqui esta noite. Ele sabe, irmãos, da nossa entrega. Ele sabe. Mas ele sabe também que alguns precisam se entregar mais. Ele sabe que alguns precisam descer mais, buscar mais, se pôr mais, cumprir as palavras que promete. Se você não vai fazer, não fala para Deus que vai, porque você vai ser cobrado. Não faça aquilo que você sabe que não vai dar conta. Mas se você abre a boca para falar, cumpra a sua palavra perante Deus, que quem vai honrar você é o poderoso Israel. Quando Davi esteve no trono de Israel, a primeira preocupação de Davi era trazer o povo de volta à essência, era trazer o povo de volta a temer ao Senhor da glória. E Davi, irmãos, ele começa ali, e ele se preocupa, irmãos, de buscar a arca, pois ele queria fazer algo para agradar os homens. A Bíblia diz que ele manda fazer um carro de boi, ele pega uma junta de boi novo e vai com alegria, vai todo Israel. Mas quando Deus está ali, irmãos, que está passando o ribeiro, que o carro perde, Usa pega na árvore e não podia tocar, sabe por quê? Usa era um sacerdote. Mas você sabe por que Deus convidou ele? Porque ele não estava preparado. Sacerdote, você conhece a Bíblia, sabe? Pela lei, pela ordenança, o sacerdote podia tocar. Mas quando Davi pega o povo para ir buscar a arca, primeiro passo, a arca não é carregada em carro de boi. Não. Quando Deus manda Moisés fazer a arca,
O Senhor manda que ele prepare para o sacerdote. E era aqui, ó, no ombro. O varal da arca era carregado no ombro do sacerdote. Você sabe o que Jesus está falando para nós? Que um sacerdote, para ser sacerdote, tem que sentir o peso de do que ia ser o sacerdote. O sacerdote que é sacerdote não é passar a madrugada dormindo e querer que Deus abala na igreja. É passar a madrugada dormindo e querer que Deus use na cura, na libertação lá fora. Não é isso que Deus quer de nós. O sacerdote tem que pagar o preço, tem que carregar a arca, e quando abrir a boca, tem que ter a essência. Talvez você está dizendo no seu coração, pastor, está pegando nu, mas eu não posso levar para casa. A arca precisa ser carregada, e Jesus preparou o sacerdote para carregar a arca, mas não é de qualquer forma. Glória a Deus, aleluia. Mas lá no meio deles tinha alguém, pastor José, que orou à madrugada e disse: Senhor, na minha casa tudo que tem lá é estéril. Senhor, na minha casa o celeiro está vazio. Senhor, muitas das vezes, irmãos, tem pessoas do teu lado que não querem se aparecer, mas Jesus ouviu a oração. Me prova, pastor, do que o Senhor está dizendo. Por que Deus, então, quando ali Davi vê que Deus tocou e usa, ele pega a arca e leva para a casa de Obed-edom? Porque Obed-edom, à madrugada, o irmão Lucimar estava lá acendendo fogo no altar. Obed-edom, ele era um sacerdote dentro de Israel. Ele estava ali para levar a Suiana Rabaia. E o Senhor viu a necessidade dele. Então a arca vai para a casa dele. 3 meses só ficou, mas multiplicou tudo em abundância que ele tinha. Aí Davi se preparou corretamente para ir buscar a arca. Preparou, irmãos, 3 dias de jejum, de súplica, mandou se purificar os sacerdotes. Todo o povo foi purificado. E ele preparou o melhor sacrifício para Deus. E quando ele chega aqui, o sacerdote coloca a arca sobre os ombros. A Bíblia está dizendo que eles dão 6 passos. No 7º passo já começa Davi a oferecer o sacrifício. Começa Davi a matar e imolar bois, imolar cordeiro, cevada, preparado para Jesus. Você quer aparecer? O que é que Jesus faz? Quer que Jesus muda a tua história? Quer que Jesus muda os teus caminhos? Faça o melhor, ofereça o melhor para Ele. Deixa de preguiça de orar, de buscar, de jejuar o Senhor. Faça o que Jesus manda para Ele fazer na tua vida. Glória a Deus, Senhor. O sacrifício não é de qualquer maneira, igreja. Não pensa nós que Jesus está orando lá de cima e todos os dias eu estou com uma desculpa nova. Todos os dias, hoje eu não consegui, eu lutei, eu pedi e não consegui. Jesus está olhando. Jesus está dizendo: eu queria que você estivesse lá na frente. Mas enquanto você não se põe, não tem como eu enviar, não tem como Jesus enviar, irmãos, alguém despreparado. E Jesus só vai enviar quando nós estivermos prontos. E o primeiro passo é a oração, jejum, compromisso com Deus. Se nós vamos se pôr, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da dificuldade, Jesus sempre vai fazer o melhor para nós. Aleluia. Jesus sempre vai dar o melhor para nós. Mas nós precisamos se pôr. Nós precisamos entender que Ele é Deus. Sem nós, irmãos, Ele continua sendo Deus. Ele é o Criador do universo. Ele, sem nós, Ele continua sendo quem é. Mas nós sem Ele somos nada. Sem o Senhor, nós não estaremos aqui hoje. Muitas das vezes nós olhamos, irmãos, e dizemos: não, mas não precisa de uma mensagem assim. Mas olha para nós, olha para a dificuldade que está lá fora, olha para os acontecimentos que estão lá fora, olha para o que está acontecendo. Quantos escândalos estão vindo de igrejas que se dizem grandes?
Quantos escândalos, irmãos, de tantas coisas, tantas palavras tortas nos altares. Jesus está preparando igrejas, pastores, homens e mulheres, para pregar a verdade, para não brincar. Hoje eu estava comentando com a Ana. Por que o Brasil está essa bagunça? Por causa das igrejas. É triste dizer, mas é. Essas igrejas, pastor, me disse é grande. Aí a Assembleia disse daquilo outro, é o pastor fulano e tal. Mas quando abre a boca, só tem baboseiras. Saiu, irmãos, a presença do Senhor, eles não estão vendo. Glória a Deus. A igreja não, a Bíblia não manda eu unir com as políticas, não. A Bíblia não manda orar por eles. Ah, mas Daniel foi um governador dentro da Babilônia. José foi um governador dentro do Egito. Olha as circunstâncias. Por que Deus levou Daniel para governar dentro da Babilônia? Lá na frente vamos entender que é para o povo de Deus voltar novamente para Israel. Quando Deus manda que Neemias volte a construir, é porque eles conheciam Deus na Babilônia, eles conheciam Deus. Por que Deus manda José para o Egito e levando o governador dele? É por causa da fome que ia haver na terra para sustentar o povo. Não, olha para Decomanaia e Limaná. Se nós olharmos por aí, irmãos, eles honravam o nome do Senhor. Veio o edito para aqueles que buscassem outros deuses. Na época de Daniel, que era para ser jogado na cova, Daniel se acovardou. Não, Daniel abriu a janela da sua casa e orava 3 vezes ao Senhor, até que veio a condenação. Mas lá dentro estava o Senhor para guardar e proteger, para que a Babilônia conhecesse ao Deus de Daniel. Quando José vai para o Egito, foi como escravo, foi para lá, irmãos, no Egito. No Egito eles não conheciam Deus, era só os deuses do Egito. E o povo tinha que se render a Faraó como Deus. José disse: não me rendo. Depois Faraó teve que se render ao Deus de José. As nossas vidas não é diferente. Você já viu o que vai acontecer nessa terra? Quantas pessoas estão brincando? Não é o tamanho, não é o lado de conhecimento que aproxima a igreja de Cristo, não, pastor Márcio. Não é isso. O que aproxima a igreja de Cristo é a fidelidade, é o amor e o temor a Cristo. Isso sim faz a diferença. Outro dia eu vi um testemunho de um irmão que precisava de uma bênção, de um milagre. Ele passou conhecido. Se eu falasse o nome dele aqui, todos conhecem. E o Senhor disse para ele: ora com o pastor de Deus é amor. Deus dá um testemunho. Ele foi orar, foi pedir a Deus, e ele falou, irmãos, que ele procurou. E quando ele começou a orar com meia hora, ele já queria levantar. Mas o homem que quando ele estava orando, o pastor que ele estava orando, pastor Zé, disse que esquecia do tempo. E ele disse que adormeceu o joelho dele, ele dizia: este irmão não vai levantar. E o irmão está ali clamando: tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Aí vai abaixo, vai baixar. Depois de 3 horas, o homem se levantou. Ele se levantou e o homem apontou o dedo na cara dele e disse: o Deus de Comarabassuianga, que revela, o Deus de Comarabassu que diz, não ele dizia assim, assim, assim. Ele disse: eu fui envergonhado, eu preguei em vários países, eu já tinha pregado em 40 países, mas ele disse: eu não conhecia o que era oração, eu não sabia o que era orar, o que era buscar. E ele foi envergonhado por causa da oração. O conhecimento é bom, mas Paulo diz que o conhecimento demais mata, mas a palavra vivifica, a oração vivifica, e o Senhor se põe de pé. Muitas das vezes queremos que Deus faça, nós não fazemos, não buscamos. Meia hora de oração é bom. Mas se você puder ficar 1h30, 2, você vai ver que é melhor. Você vai ver, irmãos, é uma subida, uma súria.
Quando você passa a madrugada na presença do Senhor, sem se preocupar, irmãos, com o seu dia, quando amanhece, tudo vai melhor na sua vida. Tudo vai melhor. Porque Deus é soberano. Para Ele encerrar. A cidade de Campo Grande, lá, irmãos, eu estava com 1 ano e meio de cristão. Foi quando Deus me mandou para a cidade de Campo Grande. Com 8 meses, pastor, que eu era já dentro da igreja, o Senhor nos levanta a dirigir a igreja da fazenda, dirigi 6 meses, e o Senhor me manda para Campo Grande. Uma experiência, irmãos, que é a base para onde estou hoje. Não estou dizendo pelo ministério, não, eu estou dizendo como pessoa, eu estou dizendo como pastor. Eu fui trabalhar numa fábrica. Essa fábrica, irmão, vai ser testemunho da minha vida, porque só eu sei o que eu passei lá dentro, pastor. E ali nós chegávamos, pastor, e era uma fábrica de telha. Tinha que produzir por dia, e era só da parte da tarde, de meio-dia às 4 horas, nós tínhamos que produzir 4.000 telhas. Era nada, tudo bem. Mas só Deus sabe o cansaço para todos ali. Para começar, chegava todo dia escalado um para peneirar areia. Nós tínhamos que peneirar, irmãos, média de uma caçamba de areia, pastor, por dia. Por dia na lista das 7 até as 10h30. E ali um dia, pastor, nós estávamos desinformando o telha, e tinha um novato, um rapaz novo que chegou ali na obra. E tinha eu, um outro pastor que Deus colocou ali, junto comigo, nós trabalhávamos ali. E esse rapaz, e eu e o pastor, nós estávamos desinformando o telha ali, nós estávamos conversando da palavra de Deus ali, e ele estava gostoso a obra ali. E esse rapaz chegou e disse: mas vocês dois querem ser melhor do que nós, quer dizer que para ir para o céu, para ter salvação, tem que ser crente. O pastor falou: tem que ser assim. E ele, irmãos, se arregou ali em cima do pastor, e o pastor ficou vermelho. Eu dei sinal para o pastor acalmar. E eu disse para ele depois: pastor Daniel, o diabo quer nos envergonhar aqui dentro. Vamos orar a Deus, que Deus vai dar o melhor para nós responder esse rapaz. Não é, pastor, destrombado em frente, não. E nós fomos para a oração, eu estava com o pastor Marcelo, sempre. O pastor falou, chamava para uma campanha, talvez os irmãos falaram assim: mas o pastor quer se aparecer, não. Mas todas as vezes que o pastor falava de oração, eu estava junto, olha a testemunha disso. E eu estava 15 dias com o pastor de oração, nós estávamos na campanha da casa. Eu ia para a casa dele para nós orarmos à madrugada, da meia-noite às 2 da manhã. E quando ali, irmãos, eu fui escalado, era meu dia de eu ir peneirar areia. Como o pessoal não gostava, quase todo dia eu estava peneirando areia, porque eu ficava sozinho, e eu lá fora, então eu tomava oportunidade para orar. E eu estava ali peneirando areia, na época que chegou esse rapaz e falou para mim: o que eu disse aquele dia é sério. Quer dizer, só para ir para o céu, para ser salvo, tem que ser cristão. Eu falei para ele. Eu falei: mas por quê? E eu preguei para ele a respeito da cruz. E eu preguei para ele Jesus Cristo, que Jesus fez por nós, para ele viver uma vida da forma que ele vivia, ele queria salvação. E ali eu estava pregando para ele, Jesus disse assim: olha, fala para ele que há um mês atrás Satanás fez uma cilada assim para ele. Deus me mostrou o lugar, Deus me mostrou da maneira. Deus falou assim: olha, fala para ele que foi uma mulher por nome, irmãos, revelação do nome, que Deus dá nome, aí é complicado. E eu falei: Senhor, eu falo para ele que eu vou mudar o coração dele. E eu preguei para ele ali, mas eu falei: olha, não lembro o nome dele, a Ana também não vai lembrar. Tinha um apelido de gordinho dentro da fábrica. E eu disse: olha, Deus manda dizer assim para ele. E ele mancava, irmão, só que eu achei que era machucado só. E quando eu acabei de passar para ele a revelação que Deus tinha dado para ele, a forma que tinha acontecido, a armadilha que o inimigo tinha feito, que a pessoa que tinha usado para fazer, ele encheu o olho d'água e ele ergueu a perna da calça. E a quebradura estava cicatrizando. Ele disse: mas eu tive que vir trabalhar. Está com 1 mês e meio que a minha perna que eu quebrei foi uma cilada que fizeram. E essa pessoa, desse nome que você falou, foi que foi usada para me enganar. E Deus transformou. Irmãos, a pessoa que mais falava mal de nós dentro do da fábrica foi a pessoa que mais nos ajudava lá dentro. E eu saí de Campo Grande com amizade com aquele rapaz,
Aquele rapaz já começou a buscar a Deus. E ele foi, sabe para qual igreja, pastor? Com a igreja de Deus Amor ficava na esquina da casa dele. E eu louvei ao Senhor por isso. Hoje Deus Amor já não tem mais aquela referência de antes, mas para mim era. E os irmãos que conhecem quem é Deus Amor antes, sabem que a Deus Amor era referência de oração. Aleluia. Mas hoje Jesus levantou nós para ser referência aonde nós passamos. Mas agora vai de nós, as irmãs, Deus está falando conosco. As irmãs precisam crescer, precisam orar, se unir. Ah, pastor, mas nós já oramos agora o dia do auxílio de oração. Não, mas Deus vai se alegrar quando vocês se reunirem e dizem: olha, hoje eu vou deixar isso, eu vou deixar aquilo. Vamos reunir para a igreja, vamos lá orar o Senhor, igreja. Vamos, irmãos, chama uma por uma para vir orar. Você já viu o que Deus vai fazer? Nós, pastores, da mesma forma. Eu estou aqui, irmãos, mas se você chamar pastor, madrugada, vem orar em minha casa, para ter certeza que eu vou, porque eu gosto de orar, eu gosto de buscar, porque só assim nós nos mantemos de pé, o Senhor nos mantém de pé. Oração. O dia que você está lá, pastor, abre a igreja, vamos orar, irmãos. Você vai ver como Deus se agrada de nós, desta união. Quando eu falo esta união, talvez as pessoas falam: mas o pastor está cobrando de novo. Irmãos, qual é a união que a igreja primitiva tinha? A Bíblia diz que eles viviam unidos. E Deus operava normalmente na vida deles. Então somos nós que fazemos a diferença. Da maneira de nós buscar, da maneira de nós obedecermos, da maneira de nós servirmos, da maneira de nós vivemos a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo complete o coração de cada um esta noite esta palavra.